No alto da floresta, existe uma ave que quase ninguém vê chegando. Ela não precisa correr. Não precisa fazer barulho. E muitas vezes a presa só percebe quando já é tarde demais. Essa é a arpia, também chamada de gavião real. Uma das aves de rapina mais impressionantes do planeta. Mas o que assusta nela não é só o tamanho. São as garras, a força, o silêncio e a forma como ela domina o topo da floresta. Enquanto muitos predadores caçam no chão, a arpia caça onde quase ninguém olha. Lá em cima, entre galhos, folhas e sombras. Macacos, preguiças e outros animais da copa precisam viver atentos. Porque para a arpia, a floresta inteira é território de caça. E hoje você vai entender por que essa ave parece ter saído de um filme. Mas é real. O nome gavião real não é exagero. Essa ave pode passar de 2 metros de envergadura. Mas o que realmente impressiona não é só o tamanho das asas. São as garras. As garras da arpia são enormes, curvas e feitas para segurar uma presa que tenta escapar desesperadamente. Ela não caça como uma ave comum. Ela não dá vários ataques. Muitas vezes, ela precisa de uma chance. Uma aproximação silenciosa. Um mergulho curto. E um impacto forte o bastante para derrubar animais que vivem no alto das árvores. Na floresta, isso muda tudo. Porque a arpia não está procurando qualquer presa. Ela procura animais grandes, pesados, difíceis de capturar. E mesmo assim, quando ela fecha as garras, a luta pode acabar em segundos. Mas para entender a arpia de verdade, você precisa olhar para as presas dela. Ela não vive caçando animais pequenos no chão. O território dela é a copa das árvores. É lá em cima que vivem muitos dos animais que ela procura. Macacos, preguiças, aves grandes e outros bichos que passam boa parte da vida longe do solo. E é isso que torna a arpia tão diferente. Ela não invade o mundo das presas. Ela já vive nele. Enquanto um animal se pendura num galho, procura comida, ou se move lentamente entre as árvores, a arpia pode estar parada, observando tudo, esperando a chance certa. E quando ela decide atacar, não sobra muito tempo para a reação. Por isso, na floresta, a arpia não é só uma ave bonita.
Ela é um sinal de que aquele ambiente ainda tem força, ainda tem vida e ainda sustenta um predador capaz de controlar o topo da cadeia. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. A arpia não aparece em qualquer lugar. Para uma ave desse tamanho viver bem, ela precisa de uma floresta grande, alta e cheia de vida. Não basta ter algumas árvores. Não basta ter um pedaço de mata isolado. Ela precisa de espaço. Precisa de presas. Precisa de árvores enormes para pousar, caçar e fazer ninho. É por isso que ver uma arpia na natureza é tão difícil. Ela vive no alto, se move em silêncio e ocupa territórios enormes. Muitas vezes, ela está ali, mas ninguém vê. E isso faz dela uma espécie quase fantasma da floresta. Quando uma arpia aparece, ela não mostra apenas uma ave impressionante. Ela mostra que aquele lugar ainda tem estrutura para sustentar um dos predadores mais poderosos das Américas. Porque uma floresta fraca não mantém uma arpia por muito tempo. Para ela existir, a floresta inteira precisa funcionar. E talvez a parte mais impressionante da arpia nem seja o ataque. É o quanto ela precisa investir para criar um filhote. O ninho dela pode ficar no alto de árvores enormes, bem acima do chão, em um lugar onde poucos animais conseguem chegar. Ali, o filhote nasce completamente dependente. Ele não vira um predador da noite para o dia. Durante muito tempo, os pais precisam proteger, alimentar e ensinar aquele filhote a sobreviver no topo da floresta. Isso exige energia, exige presas, exige território e mostra por que a arpia é tão sensível à destruição da mata. Quando uma árvore gigante cai, não cai só uma árvore. Pode cair um ninho. Pode sumir uma área de caça. Pode desaparecer uma geração inteira. Por isso, cada arpia jovem que chega à vida adulta é quase uma vitória da floresta. Mas uma ave como essa não desaparece de repente. Ela começa a sumir aos poucos. Primeiro, a floresta fica menor. Depois, as árvores grandes desaparecem. Depois, as presas ficam mais raras. E quando tudo isso acontece, a arpia continua aparecendo poderosa, mas o mundo ao redor dela já não sustenta mais sua força. Esse é o lado mais duro dessa história. A arpia está no topo da cadeia, mas depende de tudo que existe abaixo dela. Depende das árvores,
depende dos animais da copa, depende do silêncio da mata. Depende de um território grande o suficiente para caçar. Quando esse equilíbrio quebra, nem as maiores garras resolvem. Por isso, proteger a arpia não é só proteger uma ave bonita, é proteger uma floresta inteira funcionando. Porque quando um predador desse tamanho ainda existe em um lugar, é sinal de que ali ainda existe vida suficiente para sustentar gigantes. No fim, a arpia impressiona, porque parece impossível. Grande demais para se mover em silêncio. Forte demais para viver escondida. E dependente de uma floresta inteira para continuar existindo. Ela não é apenas uma ave de rapina. É um símbolo do que a natureza consegue construir quando ainda existe espaço, tempo e equilíbrio. Lá no alto das árvores, longe dos nossos olhos, ela continua caçando, criando filhotes e mantendo viva uma parte selvagem do Brasil. E talvez seja isso que torne a arpia tão fascinante. Ela não precisa aparecer o tempo todo para dominar a floresta. Basta saber que ela tá lá. Se você gosta de descobrir animais reais que parecem saídos de outro mundo, se inscreva no Lúcidos X e comenta: você teria coragem de ficar cara a cara com uma arpia?